Intolerância religiosa é quando uma pessoa não aceita a religião ou a crença de outra, tendo atitudes desde críticas, piadas, agressões verbais e físicas, ataque aos cultos e assassinato. Intolerância religiosa é a incapacidade que o ser humano, que a pessoa ou o cidadão tem de não respeitar a crença que a outra pessoa tem. Intolerância religiosa é um problema histórico no nosso país e, na verdade, presente em todo o mundo, né? É algo que interfere bastante na vivência pacífica em sociedade. E toda a raiz histórica disso vem da chegada dos europeus, de achar que uma fé pode ser superior à outra ou que ela é mais dona da verdade do que a outra. O que eu sei é que, infelizmente, hoje em dia a gente vê muito e acontece em todos os lugares, né? Independente de qualquer coisa, é algo que está bem presente. Intolerância religiosa, ele é um conceito bem delicado de trabalhar, né? Mas dentro da minha perspectiva, eu penso que é a falta de empatia, a falta de respeito com o outro, né? O Brasil, ele é um país feito de miscigenação cultural. Então, tem espaço para todo mundo, para suas crenças, tanto culturais quanto religiosas. E eu sinto que essa intolerância, essa falta de olhar pelo outro é que se torna, então, a intolerância religiosa. Eu acho que é até bom contar e falar, porque quando a gente traz à tona, a gente desvela e aquilo que se conhece a gente tende a respeitar mais. São colegas da época da faculdade que praticavam suas religiões, as suas crenças, e quando estavam se preparando para fazer o seu culto, a sua cerimônia de matriz afro, foram ofendidos e até espancados, isso em Santa Maria. Então, alguns anos atrás, mas que ainda hoje, em nossa realidade aqui de Porto Alegre, acontece, infelizmente. Na verdade, eu conheço, já sofri e mesmo sem querer já pratiquei. Tu pode nos contar um pouquinho sobre se tu se sente confortável sobre uma coisa que já sofreu, enfim? Na verdade, já vi assim, amigos meus sofrerem preconceito pelas suas crenças. Eu, por muito tempo, tive uma crença que me ensinava a pensar mal de algumas outras. Então, acabei me sentindo desconfortável diante de algumas religiões e hoje eu prego exatamente o contrário. Um diálogo interreligioso, uma conversa fraterna entre todas as crenças. Eu nunca passei por isso, assim, uma experiência pessoal, mas a gente vê todo dia na televisão e lê, infelizmente, né? E não me vem agora exatamente um exemplo, assim, para dar, mas sobre pessoas próximas a mim, né? Mas a gente vê todo dia gente que às vezes é rejeitada em algum lugar, que não pode se matricular em algum lugar, ou que sofre, inclusive, violência, né? Casos de violência. O que é uma pena, né? As pessoas têm suas fés e a gente tem que respeitar, independente de qualquer coisa. Já presenciou isso em alguma aula tua, alguma coisa na rua até? Alguma coisa próxima? Não, eu presenciar assim, não, graças a Deus. Mas a gente vê na televisão toda hora, né? Jornal. É bem triste, mas é a realidade. Sim, inclusive foi o objeto que eu usei de estudo, né, na minha pós-graduação, que foi especialização em História Africana e Afro-Brasileira. Existia na época um terreiro e que ele foi ateado fogo, né, enfim, por um outro grupo religioso. E a partir disso eu comecei a pesquisar sobre isso, porque eu disse, nossa, o que leva um grupo a colocar fogo na crença, né, e no espaço de cultura que é liberado dentro da nossa legislação de outro grupo. E é a partir disso que começou a minha pesquisa, né? Então é muito triste ver que isso é uma realidade de 10 anos atrás, que foi quando eu fiz essa pós, e que ela continua até hoje, né? A gente vê pelos terreiros, a gente vê pelas próprias pessoas que têm outros tipos de crença ou até mesmo questões culturais. Então é muito triste assim ver que o país, apesar das evoluções, não evoluiu, né? Sim. Continua com essa falta de empatia, essa falta de olhar e de respeito consigo e com o próximo. As relações sociais ocorrem entre indivíduos ou grupos. Isso ocorre dentro de casa, no trabalho e na escola. Eles exemplificam bastante como a gente é muito cultural e socialmente afetivo. Acho que no mundo inteiro, não, né? Ainda tem muitas pessoas que são preconceituosas
E eu acho que o nosso dever é ensinar as crianças a respeitar todo mundo, independente de a sua forma física, sua cor, sua religião, respeitar todos, né? Valorizar todo mundo como elas são. Eu acho que existe. Com certeza. Projetos de acolhimento, conscientização, né? O importante é conscientizar todo mundo da valorização e o respeito com todos. Eu acredito que é respeitando a individualidade de cada um. Eu acredito que tem que ter mais empatia e as pessoas se aceitarem mais. Foi. Bom, as relações sociais são... Errei. Intolerância religiosa é quando uma pessoa não aceita a religião ou a crença de outras pessoas. Então... Bom, o que... Não, pera. As relações sociais exemplificam, e eu mudei as palavras. O que tu acha sobre a intolerância religiosa? Igual. Tu viu que tu mudou de hora? Intolerância religiosa. Oi, Chico. As relações sociais podem acontecer entre indivíduos ou grupos. Bom, elas podem acontecer dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da escola. O que tu sabe sobre intolerância religiosa? Tu falou que era saber, Dora! Foi. Intolerância religiosa. Gravei. Oi, Carolina. Bom, as relações sociais ocorrem entre indivíduos ou grupos, como acontece dentro de casa, no trabalho e na escola. Elas exemplificam...